Você gostaria de falar 90% do que você precisa falar em inglês, 90% das suas interações em inglês, pessoal? Apenas focando em uma coisa? Gostaria? Legal, né? Fique aí. Hi, eu sou a Teacher Regiane e ajudo você a falar inglês. É isso, pessoal. 90% das interações em inglês com outras pessoas, apenas focando em uma coisa. Super, hiper importante. É isso. Deixa eu falar isso em detalhes para vocês, porque eu tenho certeza que vocês querem saber. É o seguinte, quando nós falamos inglês, 90% do que nós falamos, 90% das nossas interações em inglês acontecem em 5 estruturas apenas. As demais estruturas, porque na verdade nós temos 12 verb tenses, tempos verbais. Nós usamos 5 na maior parte do tempo. As outras 7 ficam um pouquinho de lado porque nativo não gosta de usar. Elas são muito complexas. Então eles focam nessas 5 aqui. Porque assim, ó, em inglês acontece assim. Eles têm 3 tempos verbais, presente, passado e futuro. Depois eles têm 4 aspectos para esses tempos verbais. O aspecto simples, o aspecto perfeito, o aspecto progressivo e o aspecto perfeito progressivo. Aí você pega esses 3 tempos, presente, passado e futuro, multiplica por esses 4 aspectos, 3 vezes 4, 12. Então nós temos 12 tempos verbais, mas 5 tempos verbais dão conta de 90% da nossa comunicação em inglês. Se você começar a prestar atenção agora em filme, se você for fazer uma leitura de um texto, você vai ver que isso é verdade. Então, o que você precisa fazer, a única coisa que você precisa fazer é focar nesses 5 tempos verbais mais importantes. Aprenda esses 5 em detalhes, bem aprendidos. Você vai alcançar aí o nível intermediário de inglês. E aí os outros 7 ficam lá pro Upper Intermediate e Advanced, que você pode focar mais tarde, porque você já tendo 90% de capacidade de comunicação em inglês, depois os outros 7 você vai conseguindo aos poucos. Então, foque nesses 5. Presente, passado, futuro, present perfect, que é o presente perfeito, e o present continuous, ou presente progressivo. Foque nesses 5 aqui. Aprenda super bem. Claro, com vocabulário de apoio, a cada tempo verbal que você aprende, você inclui aí o vocabulário que vem junto e você vai ver como é simples. Eu vou explicar aqui para vocês, pessoal, não vou entrar em detalhes de cada um desses tempos verbais, porque não vou ter tempo, tá? E a gente tem vídeo aqui no canal que fala de futuro, que fala de present perfect, que fala de simple past. Você pode ir lá mais tarde olhar e tal, para pegar com detalhes cada um deles e começar a focar mesmo, tá bom? Mas eu vou falar aqui agora meio por cima de cada um deles, só para mostrar para vocês. Então, Simple Present, que é o primeiro. Ele, pessoal, dá conta de mais ou menos 50% do que você fala em inglês. Parece mentira, né? Mas não é. 50% do tempo, quando você tá falando, você tá usando o Simple Present. E você usa para falar sobre hábito, rotina, você fala sobre fato, você faz declarações. Então você usa o verbo to be e você usa depois todos aqueles outros verbos, né? Com exceção dos modal verbs. Então você fala no Simple Present, você usa 2 auxiliares, o do e o does. O does, quando o seu sujeito é o he, o she ou it. E o do pro resto dos pronomes pessoais. Então, Regiane, where do you live? I live in São Paulo. I live in São Paulo. Regiane, do you live in Bragança Paulista? No, I don't live in Bragança Paulista. Então, os exemplos aí para vocês, é só uma ideia do que é o Simple Present, os 2 auxiliares super importante, aprender a usar, lembrar sempre que o does vai com he, she, it. Você fala, does your husband work? Yes, he works. Põe S na terceira pessoa. No, he doesn't work. Então, o work fica na forma básica por causa do doesn't na sentença. Então, eu sempre falo para meus alunos, quando o auxiliar estiver na sentença, deixa o verbo na forma básica e tal, tá? Então, prestem bastante atenção no do e no does para aprender o Simple Present. Depois vem o Simple Past. Ele é usado, ele refere-se a uma ação que teve começo, meio e fim lá no passado, tá? Já acabou lá no passado. Pode ser yesterday, mas pode ser também last year. Não importa se é um passado recente ou um passado mais longe lá atrás. Não importa, não. Ele é o Simple Past. O único auxiliar do Simple Past é o did para todo mundo. Você pergunta com ele, nega com ele, tá? Então, Regiane, did you work yesterday?
No, I didn't work yesterday. Yes, I worked yesterday. Note que quando eu falei I didn't work, eu deixei o verbo na forma básica. E na afirmativa eu falei yes, I worked yesterday. Então esse é o simple past. Tem verbos regulares, que você põe ED no final dele, como work, por exemplo. E tem verbos irregulares, como o think, thought, thought. E como o give, gave, given. Então tem aqueles irregulares que tem passado e particípio iguais, tem aqueles irregulares que tem passado e particípio diferente. Então precisa prestar atenção nisso, tá certo? Então esse é o passado simples. Agora vem o future, o simple future, que você normalmente vai usar com o will ou com o be going to. Vai usar também com o present continuous ou até com o simple present, porque futuro a gente expressa em inglês com essas 4 formas. Então vamos começar lá com o will. Você usa o will quando você quer fazer uma previsão. Então eu falaria para vocês: It will rain tonight. Estou fazendo uma previsão para o futuro. It won't rain tonight. Negativa, will not. Jane, will it rain tonight? Então, para perguntar, o will na frente do sujeito. Esse é o will, para você fazer previsões. Mas você não usa ele apenas para isso. Você usa também para fazer uma promessa. I promise I'll help you. Se não quiser falar I promise e fala só I'll help you, a pessoa já entende que é promessa. Então, não tem problema. Contraia o will e fale I'll. I promise I'll help you. Você também usa o will para fazer requests, ou seja, para solicitar alguma coisa, por exemplo, para alguém. Então, pergunto para você: Will you help me with my homework? Você me ajuda com a minha lição de casa? Também para fazer oferta, para oferecer ajuda para alguém. Você fala: I'll carry these bags for you. Eu carrego essas malas para você. Você também usa o will para quando você toma uma decisão no momento da sua fala. E isso vai acontecer no futuro, pode ser o futuro logo ali mesmo, ó. Esse aqui. I'm cold, eu falo para você. Você tá sentado perto da janela, você fala I'll close the window. Eu vou fechar a janela. Tá vendo? Você tomou essa decisão ali no momento da nossa fala. Então você falou I will close the window. Use o will também para recusar alguma coisa. Você fala para sua mãe I won't go to the party. Eu não vou na festa. I won't go, para recusar alguma coisa, ok? I will not go to the party. Esse é o futuro com o will, mas você também pode falar de futuro com be going to. Conjugue o verbo to be, I am, you are, he is, she is e assim por diante. Junte going to e o verbo principal da sua sentença. Falando sobre intenções e planos, que é quando você usa o going to, eu chego pro meu marido e falo We've run out of apples. Acabou as maçãs. E ele fala assim pra mim, I know, I'm gonna buy some. Né? Eu vou comprar algumas. Ele já tem a intenção, já fez os planos para comprar maçãs. Eu como uma maçã todos os dias no café da manhã. Então, não pode faltar maçã em casa. Então, ele já sabe, já tá com a intenção, o plano de comprar as maçãs, tá vendo? Para intenções e planos. Mas você também usa going to para fazer previsão para o futuro, assim como o will. Mas o going to é um pouco mais comum, vamos dizer assim, porque ele é mais informal. E também quando você vê evidências no presente de que algo vai acontecer no futuro, você opta pelo be going to. Então você vê alguns meninos jogando soccer ali na rua. Eles não estão numa área apropriada, né, num campinho e tal, eles estão na rua. E você prevê que eles podem quebrar uma janela, né? Porque eles estão ali na rua e tal. Então você fala, look at those boys playing soccer. They're gonna break a window. Então, olha aqueles meninos ali jogando futebol, né? Eles vão quebrar uma janela já já. Use going to para isso aí, como futuro. E use o present continuous para ações que também vão acontecer no futuro e que você já tomou as providências, você já fez os arranjos, não é? Para que aquilo aconteça. Então eu diria, we're giving a party tonight. It's my husband's birthday. Nós vamos dar uma festa hoje à noite, é aniversário do meu marido. Como eu já fiz tudo para que essa festa aconteça, eu usei o present continuous. E use simple present quando você falar de horários marcados, timetable. Tá? Então você fala, my train leaves at 4 p.m. tomorrow. Tá? O meu trem sai às 4 da tarde amanhã. My train leaves. Tá? Simple present. Então, esse é o futuro. Will, be going to, o present continuous e o simple present. Então, você vai precisar expressar o futuro em inglês. E já tem vídeo aqui sobre futuro, como eu falei, vai lá dar uma olhadinha para você se inteirar melhor e tal. Aqui, como eu falei, eu tô falando tudo rapidinho, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, eu não tô entrando em detalhes. Então, já falei sobre o simple present, o simple past,
o future. Agora vou para o present perfect, que é aquele que eu gosto de chamar de passado aberto, porque ele pode se referir a uma ação que começou no passado e vem até agora, como por exemplo, I've worked as a teacher for 25 years. I've worked. Have como auxiliar, mais o verbo do particípio passado, no caso é o que é o verbo regular, então ed para passado e para particípio passado. I've worked as a teacher for 25 years. Também posso falar um período de tempo não terminado, por exemplo, hoje. I've drunk 3 cups of coffee today. Já bebi 3 xícaras de café hoje, mas o dia ainda continua, então ainda posso beber café mais hoje, então por isso que eu uso present perfect. Também para aquela ação que aconteceu no passado, mas tem uma consequência aqui no presente, que é o exemplo lá do vídeo sobre present perfect. Eu chego em casa, perdi a chave e falo I've lost my keys. Perdi a chave. Qual é a consequência? Eu não poder entrar. Eu perdi lá no shopping, né, algumas horas atrás, mas a consequência está aqui no presente. Eu não consigo entrar em casa, então eu falo I've lost my keys. E também você usa o present perfect quando você não está interessado em dizer quando alguma coisa aconteceu. Então você simplesmente fala para mim I've seen this movie before, né? Eu já vi esse filme antes, mas não interessa quando você viu. Por isso você não usou, por exemplo, I saw this movie yesterday, como simple past, né? Que tem começo, meio e fim lá no passado. Então, esse é o present perfect, né? Você fala das experiências, tem vídeo aqui para você ir lá assistir também do present perfect. Esse é outro tempo verbal bastante usado, desses 90% da nossa fala em inglês. E por último, present continuous, que é aquela ação que está em desenvolvimento, que está em progresso no momento da nossa fala, como por exemplo agora, I'm teaching English. You are watching my video now. Então, ações que estão em progresso agora, no momento da fala. Eu estou ensinando inglês, você está assistindo o meu vídeo. My husband is working, né? Meu marido está trabalhando. The baby is sleeping, o bebê está dormindo. Present continuous é para isso, mas também para o futuro, como eu acabei de explicar sobre o futuro. Então, esses 5 tempos verbais, eles dão conta da sua conversação em 90% do tempo. Prenda cada um deles, foque em cada um deles, claro, com vocabulário de apoio para poder formar a sentença e aprender. Você precisa expandir o seu vocabulário também, mas faça isso, você vai ver. Você vai atingir o nível intermediário e depois você deixa o upper intermediate e o advanced para um pouquinho depois. Foque nisso, desenvolva a sua fala, desenvolva a sua comunicação oral e escrita, desenvolva a sua leitura em inglês, desenvolva o seu listening em inglês, ok? Espero ter ajudado, espero que você tenha gostado do vídeo. Até um próximo, bye bye!